Valeu, galerinha. Olha só. Pra mim ainda o mais importante é que tu, cara, perceba como era simples ler a página 45 e compreender o que ela está te dizendo. Função injetora. Uma função é injetora quando elementos distintos do domínio correspondem a imagens distintas do contradomínio. Ó, ficou mais bonita a maneira como ele falou, né? A gente falou informalmente, o cara foi técnico na fala dele. Dada a função f de R em R, que história é essa? F, dois pontos, R em R. Que isso? Quer dizer que o domínio são todos os números reais e o contradomínio são todos os números reais. Definida por f de x é igual a 2x menos 1. Observe o gráfico da função. Putz, o cara nem pediu para te fazer, já deixou pronto o gráfico. E foi tão querido que rabiscou em rosinha a imagem já para ti, ó, mostrando que ela vem lá do... e vai até o... Muito bem. Que interessante, ó, a imagem é o próprio... contradomínio, é o próprio os números reais que é o contradomínio. Então eu já sei que essa função é sobrejetora, mas não é o estudo agora, só revisando a parte anterior. 7. Na função representada determine f de 1. Como é que eu vou achar o f de 1 aqui? Como é que eu acho o f de 1? Ah, eu tenho a função. Substitui no x 1. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1. F de 1 é 1. Quem mais que ele quer? F de 3. Ah, peraí, não vou ficar fazendo essas contas idiotas não, pelo amor de Deus. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Ah, será que dava de olhar pelo gráfico? Também dava. F de 1 dá 1, F de 2 dá 1, 2, 3. Ele fez o gráfico bem honesto, não pelo meu, mas pelo gráfico da apostila dava. Pode perceber ali, ó, o 1 não está com a pontilhada conectada no 1. Ó, o 3, o 2 do eixo X está conectado aonde? 1, 2, 3. Quer dizer que F de 2 tem que dar 3. E o 3 está conectado com quanto? 1, 2, 3, 4, 5. É verdade, confirmamos, ó. Confirmamos pela continha que era isso aí mesmo. F de 5 ele quer ainda. Dá pelo gráfico? Não, que o gráfico acabou. Aí ou tu aumentaria o gráfico, daria muito trabalho. Agora vale a pena. 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. Na função representada, determine f de 1, f de 3 e f de 5, eu fiz, e indique as imagens dessas funções no gráfico. Ah, então olha só, ele queria que observasse aqui no gráfico, ó. Que número é esse? 1. F de 2 ele pediu? Não pediu. F de 3. Aqui em cima é 5, ele queria que eu representasse o númerozinho no gráfico, ó. E a f de 5? 3, 4, 5. A f de 5 eu teria que conectar onde? Terias que prolongar um pouco o gráfico e mostrar que isso bate no 9 do eixo Y, 9. Então ele queria que tu representasse esses números no gráfico mesmo. E tu vê, cara, eu tô lendo e tô obedecendo, cara. Tô sendo obediente. Na função representada determine. F de 1 eu fiz, F de 3 eu fiz, F de 5 eu fiz. E indique as imagens dessas funções no gráfico. Eu fui lá e marquei no gráfico aquilo que eu calculei. Tu vê, né, cara, às vezes a maior dificuldade é o cara ler, interpretar e agir. Não é a matemática por trás, que matemática é boba que nós estamos usando ali. É muito mais interpretação de texto, cara, esse exercício. Pode ter certeza disso. Questão 8. O que se pode afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos do domínio? São todas imagens distintas. A imagem para o x igual a 1 deu 1. A outra imagem, ó, 5 e a outra 9. E já dá para perceber que quanto maior for o x, e nunca vai repetir um y de imagem. Então é isso que ele quer. Ó. O que se pode afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos do domínio? São todas, aliás, são todas diferentes. Para ficar mais elegante, são todas distintas. São todas o que, professor? A imagem. Essa função é injetora? Sim, é justamente quando todas as imagens são distintas entre si, que não tem repetição, é que a gente diz que ela é injetora. Professor, então não sei que o corte um lado do segundo grau ela não vai ser injetora. Isso, nós vamos ver depois que tem outras funções que se repetem também, né? Dá uma olhada nisso aqui, vê se isso não é familiar para ti, ó. Certo? Ó, essa aí não é injetora. O
Concordas? Eu traço aqui, ó, bate em vários lugares ao mesmo tempo. Então, na verdade, tem várias imagens repetidas. Então, ela não é injetora. A não ser que eu faça o seguinte, que eu restringe o domínio dela e ela fique assim só. Eu corte ela por aqui, ó. Eu posso fazer uma função seno-cosseno ficar só assim. Aí, já que eu restringi o domínio dela, ela virou injetora. Professor, como é que eu faria a função que não fica, que a parábola não fique bem no meio? Como é que eu faço para representar? Aqui ficou no meio, eu só botou que ela não é negativa. Tipo aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tu queria descobrir como é que eu faço ela ficar injetora quando ela não estiver no meio. É isso? Porque assim, ó, pensa bem, esse cara aqui é o vértice, não é? Ele fica bem no meio entre as raízes. Ou seja, se eu sei que as raízes são 1 e 4, 1 menos 4 dá 3, dividido por 2. Aliás, tem que somar e dividir por 2. 5 dividido por 2, 2,5. Então eu sei que se eu restringir o domínio de 2,5 para mais, o gráfico fica só essa parte aqui. Virou injetora. Dos reais aos reais maior. Não, aí eu tenho que restringir aqui, cara. Ó. É a saída que eu tenho que restringir. Certo? Aí seria de 2,5 até os reais. Exatamente. Galerinha, continuando. Questão 9 da mesma página. Dada a função g, é outra função agora, ó, de r em r, definida por menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Observe o gráfico. Muito querido, cara. Já fornece o gráfico para o aluno. Olha que beleza. Na função representada, determine f de 1. Como é que eu vou calcular f de 1? Substitui. 1 menos na frente, menos 1. Menos 1 com menos 4. 1 vezes 5. Menos 5 mais 5. Claro que tinha que ser 0. Está no gráfico, é a raiz. Ó. Quanto é que é o f de 4 então? Não precisaria nem calcular, está no gráfico. Ó. Corta o eixo x no 4. Então quer dizer que quando x é 4, y é 0. Não acredite em y. Tudo bem? 4 vezes 4? 16 menos 16 com menos 4? Menos 20. 5 vezes 4? 20 menos 20 com mais 20 zerou. Então o gráfico já nos revelava isso, né? F de 2, ele pediu F de 2? 2 vezes 2, 4. Menos 4 com menos 4? Menos 8. 2 vezes 5? 10. E 10 menos 8? 2. Só de tu tentar, meu querido, eu fico orgulhoso. E não eu erro às vezes esse tipo de coisa. Estou trabalhando com isso há 10 anos, não é burrice errar esse tipo de coisa. É porque às vezes o nosso cérebro realmente não está absolutamente concentrado. Isso acontece, às vezes é o dia. Já percebeste que um dia tu acorda meio brocochô e tudo dá errado, e tu te bobeia em tudo tu dá uma errada idiota e tu sabe que não é assim. Acho que todo mundo já teve um dia assim, né, cara? Às vezes me acontece, eu chego e vou falar, nem a minha dicção tá boa. Eu vou falar e dar umas enroladas, a galera dá umas risadas. É normal, cara, fica tranquilo. O que tens que aprender é não dar valor pra isso. Eu era um cara que me magoava quando eu tava assim, eu ficava puto, irritado, chegava a chorar. E aí tu precisa te perdoar nesse dia, pô, vou melhorar, mas não precisa ficar te magoando quando tu erra. Pensa assim, tô participando, porra, tô fazendo a minha parte, isso é que é bonito. F de 3, 3 vezes 3, com o menos na frente. Menos 9, dívida de 9 com dívida de 4, menos 13. 3 vezes 5, 15 menos 13. Olha lá que beleza. Fizemos o que ele pediu. O que mais que ele pediu? Indique as imagens dessas funções no gráfico anterior. Ah, então tá aqui, ó. O 0, concorda comigo? Quando é 4 dá quanto? Dá 0 também. Quando é 2? Dá 2. E quando é 3? Também dá 2. Caramba, teve imagens repetidas, não tem? Quantas são as imagens repetidas? Todas. Todas menos o vértice. Vou perguntar de novo para não te sacanear, que senão é pegadinha, né? Quantas imagens eu tenho repetidas nessa função? Infinitas. Infinitas. Eu calculei aquelas ali. Mas olha aqui, ó. Não vai dar imagem igual? Não vai dar imagem igual? E aqui vai dar igual? E quantas são? Para todos sempre o gráfico vai, infinitas linhas horizontais vão bater em dois pontos do gráfico, confirmando que para o mesmo x está dando... Desculpa, para 2x diferentes está dando o mesmo y, certo? É isso aí, a gente só calculou duas que deram iguais, mas são infinitas. Depois ele pergunta, o que se pode afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos do domínio? E aí, o que eu posso afirmar sobre essas imagens?
se repetem não são distintas. As imagens não são todas distintas. As imagens não são distintas. Só para ficar elegante. Poderia, professor, eu escrevi, tem imagem repetida. Beleza, escrevesse a mesma coisa numa linguajar mais apropriada, até eu diria, para o nosso dia a dia. Esta função é injetora? Só se fossem todas distintas, como não são distintas, não é injetora. A melhor maneira de aprender o que é injetora, sobrejetora e injetora é isso, é tentando fazer esse tipo de questão, que aí tu mesmo vai ligando os fiozinhos ali e vai entendendo o que está acontecendo. Agora, olha que diferença. O aluno que só fez a 10, terminei a tarefa, e o aluno ninja ele lê depois que ele terminou. Na função representada, existem elementos distintos do domínio com imagens iguais no contradomínio. Logo, esta função não é injetora. Tu vê a resposta? A resposta estava ali. E ele ainda fez o desenhozinho ali, explicou, ó, uma função definida de A em B é denominada injetora quando dois elementos distintos do conjunto A correspondem a dois elementos distintos, imagem em B. Não é só dois, né? Todos os elementos do domínio apresentam imagens no contradomínio distintas. Se uma só repetir, já não é injetora. Certo? É isso aí. Olha só que interessante. Embaixo do quadradinho. Nos casos em que F, definida de A e B, é simultaneamente sobrejetora e injetora, disse que a função é bijetora. Eu até achava que a posterior tinha falado disso, mas ela falou num cantinho sobre bijetora. Pois não. Vamos de novo. Nos casos de função F definida de A em B, é simultaneamente sobrejetora e injetora, disse que a função é bijetora. Ele está falando de uma forma bonita que eu te contei. Se ela é in e bi e sobre ao mesmo tempo, ela vira bi. Só isso. É isso aí. Essa aqui ela não é injetora e a imagem dela só vem daqui para baixo, né? Enquanto o contradomínio são todos reais. Então ela não é nem in nem sobre, ela é simples. Parabéns pela classificação. Olha que interessante a maneira como ele desenha uma função bijetora. Dá uma olhada no último desenhozinho da página 45 e vamos ver que conclusão que nós podemos tirar disso. O desenhozinho está assim, ó. Vou diminuir o desenho só por praticidade. Só que depois ele faz assim, ó. O que ele fez? Olha só que loucura. Ah, que legal. Essa era a função F. Então essa aqui só pode ser a função F menos 1, a inversa. Por que será que ele acabou de falar de função bijetora e já mostra uma função invertida pelo diagrama de Venn? Para mostrar que se tivesse sobrado o sujeito aqui, ou seja, se ela não fosse sobre, na hora de retornar ia sobrar um cara do domínio que não tem correspondência no contradomínio, nem seria função. E se tivesse setinha bifurcando, na volta, dois elementos, aliás, a setinha, dois caras do domínio. Imagine isso aqui, ó. Se tivesse acontecendo isso, é injetora? Deixou de ser injetora. Se eu fosse fazer o caminho oposto, tu concorda que o 3, um deles estaria se conectando com o C e o mesmo 3 estaria se conectando com o D. Isso pode acontecer numa função? Um x está dando dois y diferentes? Não faz o menor sentido. Se tu botou um número só, tem que achar uma resposta, não duas, né? Então é por isso, ele deixou claro que para uma função ser inversível, ela tem que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Ela tem que ser bijetora. Então, cara, o exercício que eu te pedi para fazer em casa era justamente o complemento da aula. Show de bola. Depois disso, o que mais que eu pedi? 50, né? Sim, a saída é o domínio, a chegada é o contradomínio. A saída é o domínio, a chegada é o contradomínio. Antes, ó. Domínio, quem é o domínio? A, B, C, D. Quem é o domínio? 1, 2, 3, 4.
função f de x são f se fosse inverter essa função 3, se em vez de dar 3 dado ao centro, parabéns pela tua insistência nesse detalhe. Ó, dois colegas me perguntaram algumas coisas aqui na hora que eu fui trocar de uma página para outra que eu quero dividir com vocês, que é importante realmente isso deixar consciente. Às vezes o aluno me pergunta, eu não consigo responder de supetão, porque eu não decorei, eu entendi com o meu coração, eu preciso pensar com o meu cérebro para poder responder. Às vezes mesmo pensando eu me confundo, eu tenho que pensar de novo com calma. E eu estou há uma década trabalhando com isso. Olha que desafio bonito esse que tu tem, de entender essa porcaria injetora sobre injetora simples. Ainda mais que tu não usa isso no teu dia a dia, tu tem que forçar a barra para entender essa ideia. Quando eu fiz esse exemplo final aqui, o colega ficou confuso e me chamou na carteira para a gente discutir. Eu fui lá e discuti com ele. Quero dividir essa discussão com vocês todos, porque a colega também fez a mesma pergunta logo em seguida. E tu imagina se eu fosse de carteira em carteira tentando mostrar para vocês, e acabar a aula eu não ia sair do lugar. Por isso a lousa, por isso o quadro. Então vamos lá. Imagine uma função bem boba, A, B, C, desse estilo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esta função é f. Esta função que eu acabei de representar para vocês é f. Primeiro, classifiquem esta função para mim. Injetora. Mais alguma coisa? Não é sobre? Não, é injetora. Tudo bem para vocês? Tranquilo. Eu perguntaria a vocês, é possível inverter esta função? Não. Vamos tentar com o diagrama de Venn para ver o que ia acontecer? O que seria inverter a função? O cara que é domínio vira a chegada, contra domínio. O cara que era contra domínio vira domínio. Inverter a função no diagrama de Venn é só trocar as setas, cara. Se estava indo, agora está vindo. Por que vocês estão dizendo que não pode inverter? Porque na revisão da aula, no começo da aula, eu relembrei que todos os elementos do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. E está violando esta definição de função. Por isso que deixou de ser função. Por isso que a função original não era inversível. Tudo bem para vocês? Legal. Agora olhem essa outra função aqui, gente. Ó. Olhem essa outra função. É uma função primeiro? E é normal a gente se confundir. Porque é justamente aquela pergunta que tu fez. O que é proibido por uma função? Um cara da saída dá 2 distintos na chegada? Ou 2 caras distintos na saída dá 1 na chegada? O que é proibido por uma função? 2 caras na saída. 1 dá em 2. Um cara, um número, tu bota 1000 na conta e tu acha 1 milhão e raiz de 2. Qual é a resposta? Porra, aí fica encrenca. Não é que não possa, até pode, só que eu me arrombo. Eu não quero me arrombar, eu quero estudar matemática. Então eu evito esta encrenca. Não entendi, professor. Vou te explicar. F é igual a f de x é igual a mais ou menos x mais 10. Calcula o f de 2 para mim, por favor. Ou é 12 ou é 8. E agora? Qual que tu quer? 12 ou 8? Tá entendendo? Eu fico de mão amarrada, porra. Como é que eu vou fazer a conta se tem 2 respostas? Como é que eu vou estudar a coisa se pode ser assim ou assado? Os matemáticos perceberam essa encrenca, falaram proibido. Proibido 1x dá 2y. Isso é proibido porque é uma encrenca. Professor, mas eu quero estudar essa encrenca. Vai para a faculdade de matemática.
Então imagina quanta encrenca bonita tem para estudar lá. Quanta encrenca bonita. Mas está aí claro porque que é natural, é justo. 1x dando 2y. Eu fico indeciso, não sei o que fazer. Vamos evitar esse problema no nosso coração. Então a partir de hoje não podemos esquecer. Para que uma função, para que uma relação matemática seja chamada função, duas coisas que não podemos violar jamais. Todo elemento do domínio tem que ter amiguinho. E um elemento do domínio não pode se transformar em 2 do contradomínio, que significaria ter um mais ou menos na conta, eu fico sem saber o que fazer. Mas o contrário pode. O contrário pode. Pode 2 elementos diferentes da saída acabarem dando o mesmo resultado na chegada. Isso não é um absurdo? Como assim? Claro que pode. Pensa aqui comigo, ó. Isso, bota 3. 9, bota menos 3. 9, pode 2 diferentes dar 1 na chegada. Beleza? Por que eu decidi discutir isso com vocês todos? Eram perguntas pontuais dos colegas. Porque entender isto é indispensável para a gente entender as classificações de injetora, pré-injetora, sobre-injetora. Também é indispensável para entender porque só a bijetora é inversível. É por isso que é importante. Então, voltando. Isto é função? Sim. 2 pode dar 1? Sem problema. Eu pergunto, que tipo de função é essa? Só sobre, porque não sobra. Só sobre. Ela é só sobre-injetora. Ela é inversível? Não, porque se eu fosse inverter, ia acontecer o fato bizarro de 2 elementos do... Desculpa, um elemento do... Tá dando 2 elementos distintos. Porém, olha essa nova função. O que ela é? Ela é ela é sobre, ela é bijetora. Eu posso trocar as setas sem prejuízo? Posso. Então é muito importante que essa discussão tenha sido refeita. Tranquilo? Ô galerinha, olha só. Depois da página 45 eu ainda pedi mais algumas coisas para vocês. Página 50. Então olha só, continuando na nossa discussão, vamos para a página 50. Essa página 50, quem tiver errado muito essa página, presta atenção, cara, porque já mostra uma série de deficiências vindas de anos anteriores. Nós estamos trabalhando com isso aqui desde o 7º ano. A gente trabalha com isso aqui, 7º, 8º, 9º. Tu não pode ter demorado 3 anos para aprender isso, né, cara? Olha que simples essa ideia. Página 50, letra A. 3 na 2 vezes 3 na quarta. 2 mais 4, que é 3 na... Mais legal do que saber como faz é entender por que soma. Porque eu, como vocês, o cara me deu a regra. Eu fui lá, decorei e saí fazendo. Mas só depois de muito tempo é que eu entendi por que somava. Por que soma mesmo? Está na Bíblia? O que é 3 ao quadrado? O que é 3 na quarta? Quantos 3 eu estou multiplicando? Óbvio, né? Tu viu como é óbvio a regra? A regra é óbvia. Se eu estou multiplicando 3 na 2, é 2 vezes o 3. 3 vezes 3. Depois é 4 vezes. 4 mais 2, temos 6 vezes multiplicando 6. Por isso que somos expoentes. Nossa, como a regra fica óbvia depois que tu olha com outros olhos no negócio. Antes parecia uma coisa lunática. Somos expoentes. Agora, meu Deus, está óbvio. É palpável, é claro que tem que somar os expoentes. Lógico. 2 mais 4, 6. Meu Deus, que loucura. Letra B. Qual que é? 4 vezes 4 eu vou perguntar de novo. Qual é a questão, meus amigos? 4 na 3 vezes 4 na 2? Pô, que sem graça. Tudo bem pra vocês? Era só somar os expoentes, né? O que mais? Sobre... Pô, peraí, se na multiplicação somava os expoentes... Claro. Agora eu quero uma explicação. Por que diminuir? Você está multiplicando 10 vezes em cima, então divide por 3. Eu estou multiplicando 10 vezes o número 2 em cima, adorei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Embaixo está multiplicando 3 vezes. Está dividindo. Beleza.
Isso, melhor do que corta que não existe na matemática. 2 dividido por 2, 1. Cuidado com essa porcaria de que dá zero. Nosso cérebro ele sempre quer a resposta mais fácil. O dia que tu dividir R$2 para 2 pessoas e não der real nenhum para ninguém, tu chama um padre para te benzer. 2 pila, 2 moedas de R$1, 2 amigos, tu dá pros 2 e desaparece a moeda dele. Aí tu chama o padre. Todo dia eu escuto isso, cara. Me perdoe, porque o cara vai ficando agoniado. 10 dividido por 10. Por que tu respondeu zero? Adivinha por quê? Porque o teu cérebro acha muito mais gostoso diminuir do que dividir. Teu cérebro te trai toda hora. Já dizia Pavlov, né, um psicólogo famoso que provou, fez um experimento com cães, mostrando que o cão salivava antes de receber a comida. Vocês viram essa? Mas depois um estudante do Pavlov fez o mesmo experimento com criancinhas, mostrando que a criancinha salivava antes de receber o lanche, mostrando que nós somos animais e reagimos de maneira animalesca ao ambiente. E aí os psicólogos começaram a fazer umas propagandinhas que faz o cara agir que nem um zumbi e querer comprar o brinquedinho, mesmo que ele não precise da porcaria do brinquedinho. E aí está o capitalismo e o consumismo. Vocês todos loucos por brinquedos que não vão fazer a menor diferença na vida de vocês, loucos para ter aquilo e aquilo e aquilo, só porque os psicólogos estudaram como é que o corpinho de vocês funciona e bota a propagandinha para fazer o corpinho de vocês estourar com as sensações, com as vontades, com as coisas animalescas que temos dentro de nós. Tu vê, enquanto tu não estudar um pouquinho de psicologia e não saber que as pessoas estão te manipulando, tu vai viver sem ter controle da tua vida, vivendo como um bicho que sempre vai atrás daquilo que mais interessa. Perigoso isso, cara. Isso é muito perigoso. Bonito aquele programinha, né? Muito, eu gravei ele. Vou ver se eu tiro ele da TV pra gente trazer umas que eu edito, né? Dá pra editar, que é meia hora de propaganda, 5 minutos de programa, né? Aí eu gravo os programas interessantes e eu vou vendo só o programa, vou passando as propagandas, né? O Pavlov me ensinou isso, que ver propaganda não ajuda muito. Certo? Então, ó, 2 dividido para 2, 1. E 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1 vezes 1. Por isso que ele desaparece da conta. Quantos 2 sobraram? Já que eram 10 e eu eliminei 3, sobraram 7. É justo subtrair, não é? Como faz sentido subtrair, cara? Legal, letra D. 10 na 5 sobre 10 na 2. Ficaria 10 na 3. Muito bem, próxima. Parênteses. 5 na 2. 3. É só multiplicar, parabéns, é 5 na 2 vezes 3, que é 5. Agora eu quero que alguém me ajude a entender por que eu multiplico e funciona tão bem. O que é elevar na terceira? É 5 na 2 vezes 5 na 2. Ah, então esse número vai fazer esta coisa de baixo acontecer aquele número de vezes. Então eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 2, porque eu estou somando 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. 2 vezes 3 é mais prático, 6. Legal, então tu vê, se tu analisa o que está acontecendo, deixa de ser uma regra absurda e passa a ser uma regra óbvia. Se algum dia tu esquecer ela, tu pode pensar um pouquinho ali com números bobos e recuperar esta regra sem decoreba, com raciocínio. Próxima. F. Parênteses. Quanto? 8 na 3. E fora do parênteses? Só o 4. Mesma coisa da outra, hein? 8 na 12. Alguém dá mais? Alguém dá mais? 8. Fatora pra mim 8. Fatora 8 pra mim. 2 vezes 2. 2 na 3, obrigado. Elevado a... Tudo bem pra vocês? 8 é 2 vezes 2 vezes 2, né? E agora fica como? 36. Claro que se o cara chegou 8 na 12 entendeu o processo, né? Aí eu dei uma provocadinha só pra te mostrar, ó, né? Que também dava de escrever de uma forma mais simplificada ainda. 2 na 36. Deixa eu pensar. 8 na 12 e 16 na 6. Olha que bacana a pergunta do colega. Adorei a pergunta do colega.
E aí, galerinha, 8 na 12 e 16 na 6, quem é maior, quem é menor, ou será que eles são iguais? Essa é uma pergunta que dá para botar na prova depois dessa discussão de hoje. Como eu faria para confirmar quem é maior e quem é menor? Parabéns, faz 2 na 3 no lugar do 8 e aqui faz 2 na 4 e compara. Então, ó, quem que é 8 na 12? É 2 na 3 elevado a 12, que nós vimos que dá 2 na 36. Vamos comparar com 16 na 6? 2 na quarta vezes 6. 4 vezes 6? 24. Não são iguais. 8 na 12 é maior que 16 na 6. Tu viu que interessante? Então, na hora de comparar números que aparentemente têm bases diferentes, tu pode deixar na mesma base para poder comparar os números. É uma questão famosa essa, por incrível que pareça, no vestibular. Uma questão bem famosinha. Muito boa pergunta do amigo. Tem mais? Sim. G. 5 vezes 4. 2 fora do parênteses. Essa questão aí foi uma das que o pessoal ficou mais confuso. Na verdade, galera, a galera conseguia fazer, só que o pessoal não ficava sabendo se agia de um jeito ou do outro. Quando acontecer isso contigo, escuta a minha dica, faz dos dois jeitos e compara as respostas. Talvez os dois jeitos deem a mesma resposta, né? Confirmando que daria correto. Então, qual é o jeito mais comum, eu acho, de fazer essa conta? Multiplicar, eu acho que o leigo ele não usa a propriedade. Ele multiplica. 4 vezes 5, 20. E 20 ao quadrado é quanto? 20 vezes 20? 400. Então é uma das maneiras de chegar na resposta, né? Isso. Aí a outra maneira de fazer é usando a propriedade que estava no quadradinho de cima da apostila, que é a propriedade distributiva da exponenciação. Olha o nome justo. É como se fosse fazer o chuveirinho, só que com expoente, ó. 5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Essa é a propriedade que a apostila queria exercitar. 5 vezes 5? 25. 4 vezes 4? E adivinha quanto é que é 25 vezes 16? Mostrando que a propriedade é válida, que tu tanto pode fazer a primeira conta e depois elevar, ou usar o expoente nas duas parcelas da multiplicação. Será que para divisão isso acontece também? Será que para divisão existe a propriedade distributiva da exponenciação também? É H, né? FGH. O que dizia a letra H? 6 na 6 sobre 6 na 5. Legal. Galera, mais uma vez, duas possibilidades. Pode falar que eu faço. Faz de dentro primeiro, como é que é a divisão? Fica 6 na 1, subtrai os expoentes elevado a 4. 6 na 4. Pô, bem fácil por esse caminho, né? Usando a propriedade distributiva, vamos ver. 6 na 6 elevado a 4. 6 na 5. Fiz ou não fiz a distribuição de expoente para o cara de cima e para o cara de baixo? Por isso que é justo, propriedade distributiva de exponenciação. 6 na 24. 6 na 20, subtraindo os expoentes. 6 na 4. Os dois caminhos levam à mesma resposta. Fechou essa página? Jezebel, vamos que vamos. Falta o quê? Só o gráfico? Oh, finalmente. Galera, foi muito difícil fazer o gráfico para quem tentou. Fizemos coisa muito pior já, né? Muito pior. Quem chamou?